Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 19 de janeiro de 2025. Análises rápidas aqui dos jogos para vocês, sempre se baseando em números e estatísticas. É assim que a gente trabalha diariamente no Sexta de Trade. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho. Hoje tem jogo às 5 horas, é sempre importante ativar o sininho para não ser pego de surpresa nesses jogos com horários aí mais alternativos, fora do padrão, seja por feriado ou seja porque é um final de semana lá nos Estados Unidos. Então é muito importante vocês ativarem o sininho não só para isso, mas para pegar as linhas que a gente indica aqui no vídeo com as melhores odds e mais do que isso, ter a chance de garantir a sua vaga no dia lá no nosso grupo VIP, o melhor preço do mercado, o grupo VIP por apenas R$30 no primeiro mês, para vocês conhecerem. Vocês vão ter acesso a guias, e-books, tips diárias. Estamos muito bem essa última semana lá. Ontem, 100% de greens, então vamos trabalhar para que hoje seja um dia ainda melhor. Meta de 150 likes no vídeo de hoje, clica no botão de joinha para a gente continuar trazendo vídeos para vocês nos finais de semana. Boa sorte a todos e lembrando que é para maiores de 18 anos. Se você ainda não vive disso, coloque valores baixos ou aproveitem um bônus da BetWinner, que o link vai estar aqui na descrição, até 100% de bônus para vocês no cupom Sexta de Trade, e aí vocês podem trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, colocar um pouco de emoção aí dentro do seu dia. E lembrem, leiam as regras antes de aceitarem o bônus. Fechado? Link também na descrição do nosso canal de cortes, @Sexta de Trade é o nosso Instagram. Lembrando que tem também um link aí com o nosso grupo gratuito. Ontem teve tipo exclusiva lá, over em pontos no jogo entre Cavs e Timberwolves, bateu e mais um green aí pra conta. Bora começar aqui a nossa análise com Magic Nuggets. Sim, o Magic vem fazendo uma temporada acidentada, são muitos desfalques para hoje também durante a temporada. O banqueiro já voltou, ele tem tudo para se destacar hoje, é o principal cestinha da franquia, e ele tem características muito únicas para poder ferir com facilidade esse Denver Nuggets. O Nikola Jokic é dúvida para hoje, ele precisa estar em quadra para justificar essa vitória do Denver, mas a linha tá pagando um pouquinho abaixo do que eu esperava para um time que joga fora de casa. No ao vivo, vamos tentar pegar a vitória simples deles, pagando em torno de 1,50. Aaron Gordon também é dúvida para hoje, seria o principal defensor do banqueiro, que é o melhor jogador do outro lado. Eles têm como desfalques o Gary Harris, que é um dos seus principais arremessadores de 3, o Mo Wagner, que é um dos principais reservas para a posição 5 e 4, o Bitadze, que tinha assumido a posição de titular na posição 5, também está de fora, volta e meia ele era titular, e Jalen Suggs e Franz Wagner, dois titulares, seu armador titular, seu ala titular. Eu diria que 2 dos 3 melhores jogadores do time também não jogam hoje por conta de todos esses desfalques e o fato de que o Magic é um ataque terrível. Não acredito que eles vão igualar jogo com o Denver. É o segundo pior ataque da NBA por 100 posses de bola, defensivamente eles são ótimos, mas quando a gente tira o saldo deles por 100 posses, ofensivo menos o defensivo, eles têm um dos saldos aqui mais medianos da liga, 0.3 de saldo aqui a cada 100 posses, enquanto que o Denver Nuggets tem um 7º melhor. Claro, esse saldo só é possível com o Jokic em quadra, então acredito que eles sejam favoritos para hoje. O nosso segundo palpite vai ser uma duplinha na pontuação do Milwaukee Bucks, que joga em casa contra o 76ers, mais de 108,5 pontos, e o mandante Portland Trail Blazers em uma noite consecutiva. Eu espero que eles façam mais de 106,5 pontos. Vamos falar primeiro a respeito dos Bucks. O Milwaukee Bucks tem um ataque interessante, quase um dos 10 melhores da NBA por 100 posses, encara hoje uma defesa que é quase uma das 10 piores, e quando a gente vai aqui na jogada de play type, né, especificamente a jogada de pick and roll man, a gente tá falando de uma conexão Lillard e Giannis muito produtiva. O Bucks é o time que mais pontua nessa jogada em toda a NBA, enquanto que o Philadelphia 76ers é o quarto mais vazado nesse tipo de jogada e o pior aproveitamento na hora de defender esse lance. Isso acontece porque o Embiid tá de fora há muito tempo, é o principal protetor de aro deles, e sem um jogador big de qualidade é difícil você segurar um time como o Bucks, que conta ali com o Giannis e também com o Brook Lopes, que espaça muito bem a quadra, vai atrair algumas vezes ali o Andre Drummond para fora, e consequentemente a gente deve ter facilidade aqui pro Giannis infiltrar. O Bucks nos últimos 10 jogos eles tiveram uma média muito interessante de pontos, 117,8, marcaram pelo menos 109, que é o que a gente busca para hoje, em 80% dessas partidas, e nos últimos 5 jogos o 76ers sofreu 115, 125, 118, 123, ou seja, em 4 dos últimos 5 jogos sofreram 109 pontos, ou mais, pelo menos 118 em 4 desses 5 jogos, e só não sofreram contra o Magic, que a gente acabou de falar, é um dos piores ataques por 100 posses de bola da liga, o time com a média mais baixa de pontos por jogo da liga, então tá justificado, beleza? A gente tá falando aqui de um 76ers que vai estar cansado, vai sofrer um pouquinho hoje. O Philadelphia às vezes não sofre tantos pontos porque é um time que joga no ritmo lento. Eles gastam muito relógio e acabam não cedendo tantas posses de bola por minuto pros seus adversários e para eles mesmos. Só que se a gente for fazer aqui um recorte recente dos últimos 10 jogos, a defesa deles continuou péssima, tá? Se tornou aqui uma das 10 piores da NBA dentro desse recorte, e o Bucks se tornou o 5º time mais rápido da NBA. Então eles vão acelerar e vão explorar esse cansaço do 76ers e essa fragilidade defensiva deles
hoje. Do outro lado, a gente espera que o Portland Trail Blazers fira bastante o Chicago Bulls, tá? O Chicago Bulls, por 100 posses de bola, é um time terrível defensivamente falando. O Blazers não é um grande ataque, mas eles têm muitas coisas positivas para hoje, como por exemplo a disposição de quase todos os seus principais jogadores. Só o Ayton e o Avdija são dúvidas, mas nesse momento, apesar de gostar do Avdija e achar que o Ayton, quando quer, é um ótimo pivô, são jogadores substituíveis. Defensivamente, a gente tá falando de um Bulls que é uma das 10 piores defesas da NBA e é o segundo time mais rápido da liga, ou seja, eles vão acelerar muito o jogo e dar muitas posses de bola para os seus rivais que, mesmo pouco eficientes, podem pontuar bem pelo volume alto de posses de bola. Quando a gente pega aqui os últimos 20 jogos dos Bulls, eles sofreram 117,8 pontos de média. Lembrando que a gente busca pelo menos 107 pontos na partida de hoje. Isso aconteceu em 18 dos últimos 20 jogos dos Bulls, independente de quem eles enfrentaram, mesmo enfrentando ataques pouco eficientes, como o Wizards, por exemplo, eles sofreram 125 pontos. Se a gente for olhar por 100 posses, o Wizards é o ataque menos eficiente da NBA. Eles compensam a falta de eficiência deles com jogo rápido, muitas posses por minuto, é o quarto time mais rápido da NBA. Então o Portland Trail Blazers pode ferir o Chicago Bulls, diferente do Nets. A gente acredita em um under do Nets, tá? Aqui, na tip do Nets, que vai enfrentar o Oklahoma City Thunder jogando em Oklahoma, o Brooklyn Nets tem o desfalque do seu principal cestinha Cam Thomas. Eles trocaram Dennis Schroeder, trocaram o Finney-Smith, que é o pivô deles ali que talvez melhor espaçasse a quadra. Na verdade, ele é um ala pivô, mas a gente tá falando aqui de um Brooklyn Nets que, por 100 posses de bola, é um dos 10 piores ataques da NBA. Eles também são lentos, o segundo time mais lento, então eles não costumam ter tantas posses de bola por minuto e encaram a melhor defesa da liga. A gente vai aqui de menos de 103,5 pontos dos Nets, pagando em torno de 1,50, tá? Mas dá pra gente esticar essa linha e encontrar uma dupla interessante. Quando a gente estica aqui para 107,5 pontos, a gente consegue buscar uma linha ali em torno de 1,20. Isso aqui só vale para quem gosta de trabalhar com under, tá? Dá para colocar até abaixo de 108,5 pontos, mas o meu palpite vai ser aqui abaixo de 102,5, atualizou agora, mas eu ainda acho que é válido, tá? A equipe do Oklahoma, que tem a melhor defesa da NBA, sofreram 103,5 pontos de média, mas não é sempre que eles enfrentam um ataque tão ruim como o Nets, que nos últimos 8 jogos marcou 100,9 pontos de média. Se a gente for observar aqui, eles só conseguiram ultrapassar a casa dos 105 pontos 2 vezes nesses 8 jogos, e eles precisaram de jogar uma prorrogação contra o Jazz, que é uma defesa terrível para conseguir ultrapassar essa linha. Então eles fazem muita força para pontuar bem. O Jazz é a segunda pior defesa da NBA e mesmo assim eles tiveram dificuldades. Nos últimos 5 jogos, se a gente for observar aqui, vamos pegar nos últimos 8, na verdade, que é aquele recorte que a gente trouxe, a gente tá falando de um Nets que foi o pior ataque da NBA por 100 posses de bola. Simplesmente absurdo isso aqui, ainda um dos times mais lentos da liga, então a gente deve ter a chance do Oklahoma City Thunder segurando eles bem. O Shai é dúvida para hoje, ele também é um defensor importante, não é porque ele é muito talentoso ofensivamente que ele não vale como defensor. Para mim, o Luguentz Dort é um dos 3 melhores defensores da NBA nesse ano, e todo mundo do Thunder defende bem, é isso que torna eles especiais, é isso que fez deles disparada a melhor defesa da NBA até aqui, sofrendo 103,2 pontos por 100 posses. Então eles devem se defender bem, devem limitar bastante os seus adversários, ainda mais dentro de casa. O Nets é um ataque muito duro, com muitas dificuldades, vem sem um principal cestinha, e o Cam Johnson, que é um dos segundos melhores pontuadores, pode não jogar, ele é dúvida para hoje. Fechado? Para finalizar, vamos aqui de handicap positivo dos Lakers, que enfrentam Los Angeles Clippers, e por isso que eu falei para vocês, tá? Se vocês quiserem duplar aqui, um abaixo de 108,5 pontos dos Nets, uma linha um pouquinho mais segura ali, inclusive eu esperaria no ao vivo aqui eles terem uma run boa ali, pontuando bem para poder pegar uma linha ainda mais confortável, eu colocaria aqui um handicap positivo bem esticado para os Lakers aqui, mais 11,5 pontos. Os Lakers venceram 3 dos últimos 4 jogos contra os Clippers, eles têm LeBron James, eles têm aqui Anthony Davis, apesar de eles jogarem fora de casa, ainda é em Los Angeles, claro. Agora o Clippers tem a sua própria arena, para poder entrar lá você precisa comprovar que você é um torcedor do Clippers, mas enfim, o Lakers pode ser competitivo e perder de no máximo 11 pontos de diferença aqui nessa tip. Fica aqui essa segunda sugestão aqui para vocês, caso queiram duplar. Fechado? Mas aí, a gente vai agora falar a respeito de Kings e Wizards. Vamos aqui de pelo menos 25 pontos do De'Aaron Fox, tá? Uma dica para vocês. Qualquer over é válido contra os Wizards, mas o que é interessante analisar? No ao vivo, quem que tá afim de pontuar?
Quem que tá afim de passar a bola? Quem que tá afim de ser protagonista em relação a pontos? A gente espera pelo menos 25 pontos do De'Aaron Fox. Mas se no começo da partida a gente vê que quem tá afim de pontuar dos armadores é o DeRozan, não faz sentido a gente ficar a favor do Fox. Por isso é muito importante esperar no ao vivo para poder fazer essa entrada, tá? E pessoal, para apoiar o nosso projeto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para poder a gente continuar trazendo vídeos para vocês. Não custa nada, é só o botão de joinha. Se vocês querem ajudar de uma forma financeira por um valor simbólico, seja membro clicando aqui embaixo ou seja membro do VIP por apenas R$30. Você vai ter acesso a todas as nossas análises, tips exclusivas, guias, e-books. R$30 vocês não encontram grupo VIP nenhum aí no Brasil, e se encontrar, pode ter certeza que vai ser só um copia e cola de tips. As nossas tips são perfeitamente aprofundadas, anos no mercado, e a gente ajudando a galera lá. O nosso grupo VIP agora é mais limitado para vagas, e garanta a sua. Mas, acima de tudo, por R$30 você não vai encontrar de jeito nenhum um grupo VIP com guias, e-books, como apostar contra a favor de cada uma das equipes, conteúdos que são atualizáveis, melhores overs, melhores unders, jogos perigosos para ficar ali exposto em pontuação, favoritos da noite, melhores zebras e muito mais. Mas finalizando aqui a análise do De'Aaron Fox, bom, a gente acredita que ele faça pelo menos 25 pontos, e é importante a gente tomar aquele cuidado no ao vivo que eu disse para vocês, porque primeiro, praticamente, tá, se a gente considerar o DeRozan um armador, a equipe dos Kings joga com 3 armadores, ele, Monk e Fox. Então, a gente quer que o Fox, por quê? Ele tem uma bola de 3 melhor do que a do DeRozan, e o Wizards é o segundo time que mais sofre bola de 3 para armadores por jogo, mas eles são um time que mais sofre pontos para armadores por jogo. O Washington Wizards é um time que tem uma defesa muito ruim. Eles estão sempre entre as 3 piores da NBA, sofreram 122 pontos de média nos últimos 20 jogos, sofreram pelo menos 120 pontos nos últimos 5 jogos consecutivos. Então aqui é um convite para que qualquer jogador que seja um cestinha faça números e pontuação de alto nível. Nos últimos 8 jogos, 9, desculpa, do Fox contra o Wizards, ele teve média de 26,6 pontos. Mas o mais bizarro é que no último jogo, que ele mais arremessou, com 30 arremessos naquela ocasião, ele teve o pior aproveitamento dos arremessos de quadra e o pior nas bolas de 3, mesmo assim, 25 pontos. Então, eu acho que não vai se repetir aqui esse aproveitamento tão baixo dele, mas o volume deve manter e ele deve conseguir pontuar bem contra esses Wizards que tem o pior aproveitamento em defesa de mano a mano na NBA e que também sofreu aqui um over, né, para 7 dos últimos 10 armadores que eles enfrentaram. Quem não fez over aqui foi porque ou foi por pouco, ou não teve tempo de quadra, ou porque decidiram distribuir o jogo mais do que pontuar. Por isso é muito importante ficar de olho no ao vivo. Só que, apesar da gente ter uma possível aqui, um blowout, uma vantagem muito grande aqui do Kings vencer o jogo com facilidade e não exigir tanto tempo dos seus principais jogadores, esse é o único fator contra. E quando a gente está falando de um fator contra, diante de diversos fatores a favor, vale a pena o risco. A aposta é sobre isso, é sobre se arriscar em linhas que valham a pena. Ontem o Stephen Curry não conseguiu o over porque eles acreditaram que dava para vencer com facilidade a partida. Ele começou num ritmo bem lento. Então, essas interpretações da partida, esperar baixar um pouquinho a linha do jogador ou ver se ele tem volume, é sempre interessante, mas o over do Fox é muito positivo. Bateu em 8 dos últimos 11 jogos, pelo menos 25 pontos ele conseguiu marcar, fechado. Então, olho no ao vivo, vejam se ele tem volume, se ele tá sendo agressivo contra essa defesa que tem um aproveitamento péssimo para marcar jogadas de mano a mano. De'Aaron Fox tem hoje para mim o melhor mano a mano desse Kings, ainda mais jogando em casa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!